o desenvolvimento do plano de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo esse trecho que eu separei. Ela escreve, é o próprio anjo rebelde falando. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões, e a nossa tarefa muito sofrerá, e devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade e por ela sejam impressionadas. No início do trecho que eu selecionei, ela coloca mundanidade, luxúria, orgulho. Esses são elementos, ferramentas muito fortes e vivas do presente século. A pergunta que eu faço a você essa manhã é se a vida que nós estamos levando, o estilo de vida que nós estamos levando, reflete os princípios de que reino? Nós passamos desapercebidos em meio a outros que não comungam de nossa fé em relação aos nossos hábitos, em relação à nossa maneira de viver, em relação à forma como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente gasta o nosso tempo, a maneira como nós nos apresentamos, como nós nos vestimos. Tem gente que está rebaixando esse tipo de coisa a um nível de quase insignificância, como se isso fosse apenas uma besteira do passado, como se essas coisas não valessem mais. Como se alguns princípios de modéstia, de decência, de bom senso, isso já não se aplicassem mais. Eu estou preparando um sermão para daqui a algumas semanas, chama-se Pastores Populares. E tem um filho do demônio que anda pregando por aí, eu não consigo classificar de outra maneira a não ser assim, que chegou a dizer recentemente que algumas porções dos escritos de Paulo deveria sentir vergonha, porque Paulo não tinha um esclarecimento do evangelho direito para poder escrever o que ele escreveu, que aquilo ali é completamente... É a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos nos pautar por princípios, princípios que são refletidos na nossa maneira de viver, palavras que não deveriam sair de nossa boca, piadas que não deveriam ser contadas por nós, ambientes que não deveriam ser frequentados por nós. Às vezes me parece que nós precisamos mastigar muito, né? E quase que fazer uma lista aqui. Seria muito imaturo, porque pelo princípio, Deus resolveu governar o planeta inteiro resumindo tudo em 10 princípios. Não dá para ficar esmiuçando tudo, você tem que pegar a ideia, você tem que pegar o princípio, pegue o princípio. E o que está em conflito entre o presente século e o século futuro tem que ver com o mundanismo. O que você faz é mundano ou reflete os princípios do reino? Do lugar onde você supostamente quer ir morar no século futuro? Essas perguntas precisam ser respondidas. E eu vou dizer a você, cuide com as suas conveniências, cuide com as suas vontades, cuide com aquilo que você, com aquela área da sua vida em que você diz assim, oh, não, aqui ninguém entra, não, aqui ninguém mexe. Cuida, porque ali, justamente ali, pode ser uma área onde Satanás tenha plena vantagem em controlar e influenciar negativamente a sua vida. A serva do Senhor teve uma outra visão, onde ela viu altares profanos. Acompanhem comigo, repare. Pode passar aí para mim, Marquinhos. Os que professam servir a Deus e contudo não avançam no conhecimento e na piedade, apenas são cristãos de nome. O templo da alma está repleto de altares profanos, leituras inúteis, conversas fúteis, prazeres mundanos ocupam tão completamente a mente que não fica espaço para a entrada da palavra de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E essa é uma das razões pelas quais que nos prepara para o terceiro sintoma, o terceiro passo. Pessoas que não leem a Bíblia e não oram, elas começam a perder o interesse pelas coisas da igreja. Isso vai pressionando a liderança da igreja, isso vai pressionando
o ministério da igreja. Sabe por quê? Porque a impressão que dá às vezes é que nós não somos uma igreja, nós somos um bando de animadores de palco. Porque de alguma forma nós precisamos fazer as coisas de um jeito que atraia você. Atrai quem? Que tipo de pessoas estamos tentando atrair? Pessoas que não leem e não oram? Pessoas que estão afetadas pela indústria do entretenimento, excitadas pelo conteúdo de coisas que elas assistem, ouvem e frequentam? É para essas pessoas que nós estamos produzindo conteúdo? Nós precisamos criar aqui um show de pirotecnia para atrair a atenção de pessoas não santificadas que não leem a Bíblia e não oram? É para essas pessoas que nós produzimos culto? Ou Deus é a nossa plateia, a quem nós adoramos aqui? Nós vamos rebaixar agora o estilo da música, a abordagem, a linguagem, a roupa do pregador, o tipo de púlpito que tem aqui, várias dessas tentativas toscas que andam fazendo aí para alcançar as pessoas que vivem assistindo televisão, no Netflix, no YouTube, a semana inteira. É essas pessoas que nós queremos alcançar, porque elas perderam o interesse nas coisas da igreja. Isso é um sintoma de apostasia. Aí, quando uma igreja consegue manter-se firme em relação ao produto que entrega num culto, num serviço, as pessoas estranham, elas dizem, é coisa chata, é chato, perde o interesse. Isso aí, chato, mesma coisa sempre. É o terceiro sintoma. Aí você vem o quarto, porque você para de ler a Bíblia, você para de orar, você perde o interesse nas coisas da igreja, você agora começa a gastar mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas da igreja. Você tem mais amigos do mundo do que amigos na igreja. Você tem mais tempo gastando com as pessoas que não estão se preparando para o céu do que com aquelas que estão se preparando para o céu. Você gasta mais tempo com as suas coisas